Bom, pessoal, então vamos continuar aqui com as regras de inferência. Bom, vamos lá. O que é modus ponens? Modus ponens, do latim, é modo de afirmar. Então, o que é isso, né? A gente tem uma determinada afirmação, na verdade, a gente tem aqui um silogismo. Silogismo, eu tenho duas premissas e mais a conclusão. Então, uma das premissas é uma condicional, e a outra premissa, ela tem o antecedente da condicional. Então, eu estou afirmando que o antecedente da condicional, ele é verdadeiro. Ora, então, o que acontece aqui? Se P é verdade, daí para a condicional ser verdadeira, né, e P é o antecedente da condicional, com certeza eu posso concluir que o Q também é uma verdade. Então, isso é chamado de modus ponens. No modus ponens, a gente afirma que o antecedente da condicional é verdadeiro, portanto, conclusão, o seu consequente também é verdadeiro. Aqui a gente tem alguns exemplos da utilização do modus ponens. Então, observem as nossas duas premissas aqui em amarelo. Então, nós temos uma premissa que é o x diferente de zero. Observe que x diferente de zero é exatamente o antecedente aqui da condicional, da nossa condicional. Então, se x diferente de zero é uma premissa e a nossa condicional também é uma premissa, e aqui está o antecedente dela, que é verdadeiro, então, necessariamente, o consequente da condicional também é verdadeiro, né? Ou seja, x mais y maior que 1 é uma verdade. Concluímos isso, concluímos o consequente da condicional. Aqui no nosso segundo exemplo, de novo, observe que nós temos uma premissa, que é essa afirmação aqui, ó, x pertence a A interseção B. Agora, observe aqui na condicional que x pertence a A interseção B é exatamente o antecedente da condicional. Então, o antecedente da condicional é uma verdade, porque é uma premissa. E aí, como a condicional também é uma premissa, necessariamente o seu consequente também é verdadeiro, porque não pode ter uma condicional verdadeira sendo V setinha F. V setinha F seria falso. Então, como sabemos, o antecedente é verdadeiro, logo o consequente também é verdadeiro, ou seja, podemos concluir que x pertence a A. Bom, essa é a regra de modus ponens, que é a regra onde afirmamos o antecedente da condicional. Bom, modus tollens é o modo que nega. Então, do latim, é o modo que nega. Então, o que acontece na modus tollens? Na modus tollens, a gente tem uma negação. Então, observe que uma das premissas é negação. Mas negação de quem? Do consequente da condicional. Então, observem que não que é a negação do consequente aqui. Então, observe, tem uma condicional P setinha que é o consequente. A outra premissa é não que. Ora, não que é uma verdade. Se não que é uma verdade, que é falso. Ora, se que é falso, se o consequente da condicional é falso, com certeza P não pode ser verdadeiro, ou seja, P é falso. Se P é falso, não P é verdade, ou seja, concluímos não P. Aqui eu tenho um outro exemplo. Observem. Olha a nossa premissa do tipo condicional. Como é que é a cara dela? Observem aqui que x diferente de zero é o antecedente dela. E o consequente é x igual a y. Né? Então, nós temos essa condicional que é uma premissa. E aí, olhem a outra premissa, que é x diferente de y. X diferente de y é a negação de x igual a y. Então, nós temos aqui um modo que nega. X diferente de y é uma verdade. Portanto, x igual a y é falso. Se o consequente da nossa condicional é falso, o antecedente é falso. Isso é, x diferente de zero é falso. Logo, x igual a zero é uma verdade. Ok? Então, no modus tollens, uma das premissas vai ser a negação
do consequente da condicional, certo? Bom, silogismo. Falamos anteriormente, o que é silogismo, né? Do grego antigo, silogismo é uma conexão de ideias, é um raciocínio. Mas na forma padronizada, essa é a forma que usamos hoje, o silogismo ele é composto de duas proposições, na verdade três, um total de três, mas as duas primeiras são as premissas e a terceira é a conclusão. Isso é um silogismo. Então vocês viram lá que tanto modus tollens quanto modus ponens, a gente tem um silogismo. Bom, tem alguns silogismos aqui que nós tratamos com os nomes de tem o hipotético, mas agora vamos falar primeiro no disjuntivo, no disjuntivo, silogismo disjuntivo. Ora, o que é isso? Disjuntivo tem a ver com disjunção. Então vamos lá, hein? Eu tenho aqui duas premissas conectadas, a primeira delas, eu tenho duas proposições P e Q conectadas pelo OU. Ora, gente, P ou Q? P ou Q, para que essa proposição P ou Q seja verdadeira, é necessário que pelo menos uma das duas seja verdadeira. Ora, mas aqui, como segunda premissa, a gente tem não P, ou seja, não P é uma verdade, o que significa dizer que P é falso. Se P é falso, claro que Q tem que ser verdadeiro. Então, está aqui, concluímos que, aqui de novo, ó, P ou Q é uma verdade, não Q é uma verdade também, não Q é uma verdade significa dizer Q falso obriga P ser verdadeiro para que essa nossa primeira proposição realmente seja verdadeira, seja a nossa premissa. Aqui mais um exemplo. Ó. X diferente de 1 é uma verdade, logo x igual a 1 é falso. Se isso é falso, e tudo isso é uma premissa, tudo isso é uma verdade, claro que x igual a 0 tem que ser verdadeiro. Então, tá aí, concluímos que x necessariamente é 0. Isso é chamado de silogismo. Então, vocês estão vendo aqui três proposições, duas premissas e a última conclusão. Disjuntivo, porque observem que eu tenho aqui uma premissa em que as minhas proposições estão conectadas pelo OU. E mais que isso, hein, gente? Das proposições que eu tenho conectadas pelo OU, uma delas, a negação de uma delas é a outra premissa. Então, vamos vir aqui para o outro exemplo. Observem que eu tenho aqui duas proposições, ó, não. Né? A negação desse parênteses, isso para mim funciona ali como o P, por exemplo, e ou R. Então, necessariamente, isso daqui, junto com a negação, ó, isso aqui é uma verdade, ou isso aqui é uma verdade, ou seja, o R é uma verdade. Então, observem que aqui está exatamente a negação, ó, observem, dessa camarada. Ó. Então, a negação dela é uma verdade, porque é uma premissa. Ora, se a negação dela é uma verdade, automaticamente ela é falsa. Não, P setinha aqui é falso. Logo, o nosso R tem que ser verdadeiro, ou seja, concluímos R. Silogismo disjuntivo. Ok? Agora vamos para o outro, que é o silogismo hipotético. Silogismo hipotético tem muito a ver com hipóteses. Então, observe que cheio de condicionais. Ó. P implica Q implica R. Meio que uma transitividade da condicional. Então, podemos concluir que P implica R. Então, observem a sequência. P implica Q, verdade. Q implica R, outra verdade. Então, podemos concluir que P implica R. Então, vamos ver aqui o encadeamento. Ó. P setinha Q implica R. Então, observe que o consequente da primeira condicional é o antecedente da primeira. Então, observem aqui, ó, vamos destacar aqui em vermelho. Ó. R está aqui, R está aí. Aqui ele de novo. Ó. Então, observem ele de novo ali
Vou ver aqui. Então, observem que o consequente da primeira premissa é o antecedente da segunda. Então, eu posso fazer um encadeamento aqui e casar o primeiro antecedente com o último. Então, observe, P setinha Q implica Q e S. Vamos para o segundo exemplo. De novo, nós temos aqui a primeira premissa é uma condicional e a segunda premissa também é uma condicional. E observem que o x igual a zero é o consequente da primeira condicional e o x igual a zero é o antecedente da segunda condicional. Portanto, podemos concluir que módulo de x, aqui a gente lê módulo, x dentro da barra, módulo de x igual a zero implica x mais 1 igual a 1. Gente, lembrando, não estamos avaliando se essas frases fazem sentido ou não. Então, estamos supondo que, a partir do momento que alguém me deu um conjunto de premissas, de frases, e me diz que todas elas são válidas, eu passo a concluir determinadas proposições, considerando que me ensinaram ou que me deram informações que realmente são válidas. Então, nesse momento, não estamos questionando a validade das premissas, apenas estamos querendo concluir a partir delas. Então, isso aí é chamado de silogismo hipotético. Dilema construtivo. Dilema construtivo, eu tenho 3 premissas e uma conclusão. Então, observem que aqui a gente tem duas condicionais, P setinha Q, R setinha S, P ou R. Gente, para P ou R ser verdadeiro, ou P é verdade, ou R é verdade. Ora, vamos supor que P é verdade. Se P é verdade, para a primeira premissa realmente ser verdadeira, Q tem que ser verdade. Então, eu concluiria o que está em verde aqui, que é Q ou S. Ora, e se P não for verdade? Se P não for verdade, para que essa terceira afirmação seja verdadeira, P ou R, né? Então, R tem que ser verdade. Ora, se R é verdade, vamos para a segunda premissa. Se R é verdade, R é um antecedente dessa condicional, então S também tem que ser verdade. Então, observe, vamos pegar esse exemplo aqui, esse segundo. Nós temos aqui nossa terceira premissa, x menor que y ou x menor que 5, que para ser verdadeira, necessariamente x menor que y tem que ser verdade, ou pelo menos x menor que 5 tem que ser verdade. Ora, se x menor que y é verdade, vou eu na primeira premissa, então com certeza, se isso é uma verdade, então, com certeza, x igual a 3 tem que ser uma verdade. Ou seja, eu concluiria que x igual a 3. X igual a 3 sendo verdade, x igual a 3 ou qualquer coisa daria verdadeira. Ora, e se x não é menor que y? Se x menor que y é falso? Ora, se x menor que y é falso, ainda da terceira premissa, necessariamente x menor que 5 tem que ser verdadeiro. Ora, agora eu vou na segunda. Se x menor que 5 é verdadeira, e x menor que 5 é o antecedente dessa condicional, para essa condicional ser verdadeira, x teria que dar igual a 2. X igual a 2 teria que ser uma verdade. Ora, x igual a 2 é uma verdade, então eu poderia concluir que x igual a 2 verdadeira ou qualquer coisa dá verdade. Ok? Então, esse é o dilema construtivo, certo? E o que é o dilema destrutivo? No dilema destrutivo, a gente tem aqui os consequentes das nossas condicionais, diferente anteriormente. Então, os consequentes da condicional, eles são conectados, a negação deles é conectada pelo ou. Então, no dilema construtivo, nós tínhamos aqui que os antecedentes da condicional eram conectados pelo ou, enquanto que no dilema destrutivo, as negações dos consequentes é que são conectadas pelo ou. Vou deixar essa análise para vocês fazerem e a gente comenta posteriormente caso haja alguma dúvida.